Aí Nicolas Ferreira tem muito político, muito aliado, defendendo que o deputado federal se candidate à presidência da República. Mas a coluna Manuela Alcântara trouxe uma reportagem com os detalhes sobre o que impede o Nicolas de se candidatar. É óbvio que o principal, a gente já sabe, é o fato de que Nicolas Ferreira não tem idade ainda para concorrer. Mas existem outros pontos. Vamos primeiro recapitular aí a questão da idade de Nicolas Ferreira. O Nicolas ele vai fazer 30 anos em 2026. Ele nasceu em 30 de maio de 1996, então no dia 30 de maio deste ano, ele completa 30 anos. Ainda que ele completasse os 30 anos, ele não pode ainda ser candidato à presidência da República. É isso que a Manuela traz os detalhes. Isso tem a ver, tá, com lei, Constituição. Vamos colocar então, pessoal, na tela os critérios necessários para que uma pessoa, um brasileiro, possa se candidatar à presidência da República. Como eu disse, o principal, claro, é a idade, mas tem outros. Vamos lá. Ter no mínimo 35 anos na data da posse, conforme determinado pelo artigo 14 da Constituição Federal de 1988. A idade mínima é uma das condições de elegibilidade exigidas pela Justiça Eleitoral para garantir a maturidade necessária ao cargo. Esse requisito também se aplica ao cargo de vice-presidente e senadores, ou seja, os senadores também que vamos votar esse ano em outubro, eles precisam ter na data da posse, ou seja, em 2027, 35 anos. Quais são os outros? Ser brasileiro nato, estar pleno no exercício dos direitos políticos, ter título de eleitor, ter domicílio eleitoral na circunscrição, que é Brasil, no caso, e estar afiliado a um partido político. Ou seja, são várias questões que fazem com que a pessoa esteja apta a se candidatar a presidente da República. Claro que, no caso de Nicolas Ferreira, essas outras que a gente trouxe, elas já são cumpridas, mas, no caso específico da idade, só vai acontecer, então, mais para frente. Porém, como nós trouxemos ontem aqui no Contexto Metrópolis, o fato dele não ser candidato não quer dizer que ele não vai ter força política no apoio que ele pode dar aos candidatos à presidência da República em 2026. E é por isso que eu retorno com o Felipe Monteiro, para que exatamente, Felipe, você faça essa análise. Ontem eu fiz esse questionamento para os nossos colunistas aqui, mas quero também ouvir tua opinião. Como trouxemos agora, Nicolas Ferreira não tem idade para se candidatar a presidente da República em 2026, porém, depois desse ato que ele fez, essa caminhada de 240 quilômetros, que terminou aqui em Brasília, teve, infelizmente, a questão do raio, que feriu muitos apoiadores, mas eu queria que você avaliasse o valor, o preço que o apoio de Nicolas tem depois desse ato que ele realizou e terminou aqui em Brasília. Rafa, é bom lembrar que o Nicolas Ferreira ele vem se destacando como um político, né? É importante não só depois desse ato, não só durante esse ato, né? Na caminhada dele, né? É bom lembrar que o vídeo dele sobre o Pix, né, fez o governo voltar atrás e foi um dos vídeos mais vistos da história do Brasil, né? Mais de 200 milhões de visualizações no vídeo do Nicolas Ferreira do Pix, né? O Nicolas Ferreira já é uma realidade como político, né? A hora do Nicolas Ferreira com certeza vai chegar, né? Já ele vai fazer 35 anos, sem sombra de dúvida vai conseguir se colocar como candidato, né? Seja Senado Federal, seja a presidência da República, no momento oportuno, né? E aí essa é a grande questão sobre o Nicolas Ferreira, né? Eu vejo, por exemplo, que o Nicolas Ferreira é um político de direita, né? Ele se coloca como político de direita e eu não vejo, né, ninguém da esquerda, né, tendo a mesma importância e a mesma relevância que o Nicolas Ferreira, né? Quer você goste ou não do Nicolas Ferreira, não dá para você olhar para o que esse rapaz faz e não achar que ele é uma pessoa relevante na política, né? Pelo contrário, ele é muito relevante, sim. Aí tem uma questão que eu coloco, né? Você vê, por exemplo, para o espectro da esquerda, tudo bem, tem a Tabata Amaral, né? Tem algumas pessoas que podem ser um nome que venham a ter mais destaque nos próximos anos, né? Mas quando você analisa as pessoas jovens, né? As pessoas que vêm a surgir da esquerda, não tem ninguém que chegue perto ao Nicolas Ferreira. Pelo contrário, né? O PT e o Lula, nessa sua saga em buscar a hegemonia da esquerda e encalar pessoas que poderiam se destacar
no futuro, acabaram por esterilizar o nascimento de uma nova esquerda, o nascimento de pessoas e lideranças políticas que poderiam, de certa forma, surgir. E essa realidade eu não vejo do lado da direita, né? Pelo contrário, Nicolas Ferreira é um nome forte, é um nome relevante. O que ele fez nas últimas semanas, que parte da mídia ignorou, né? E não noticiou, e não relatou, né? Foi algo que eu, sinceramente, nunca vi, né? No Brasil nos últimos anos, né? Nas últimas décadas, né? Pelo contrário, né? Algo realmente novo o que ele fez em relação a buscar, né? Ter uma certa presença, a pautar o noticiário, a mobilizar a população. Então, apesar da Constituição Federal colocar um limite, né, de idade de 35 anos para concorrer à presidência da República, o Nicolas tem 5 anos, né, para se fortalecer, para ganhar engrenagem, para ganhar musculatura, e eu não tenho dúvida que se ele continuar a seguir esse caminho, ele será um nome relevante e um nome forte político no Brasil. E eu espero, né, que a esquerda consiga fazer com que haja um outro nome que venha a surgir e que possa contrapor ao Nicolas. Eu falo contrapor não no sentido que eu quero que alguém da esquerda tenha um certo protagonismo, mas eu acho saudável para a democracia que tenhamos pessoas fortes, pessoas bem intencionadas de todos os espectros políticos. Felipe, o ex-presidente Jair Bolsonaro nunca escondeu que ele quer os filhos na política com ele. Não é à toa que praticamente todos estão na política, talvez acho que só a Laurinha, até porque é uma criança ainda, não esteja engedrado na política. Temos aí Flávio Bolsonaro indicado como candidato à presidência da República por Bolsonaro, mesmo na expectativa de que o nome seria Tarcísio de Freitas. E aí chega Michele Bolsonaro, nessa matéria que a gente apresentou antes, dizendo que Bolsonaro adotou Nicolas como um filho. Eu queria que você avaliasse, e essa é até uma pergunta pessoal, qual é a tática de Michele Bolsonaro nesse momento? A gente está vendo o quão ela está tendo um apoio tímido à candidatura de Flávio Bolsonaro, na verdade, pendendo até para o lado de Tarcísio de Freitas, e agora ela coloca o Nicolas Ferreira nesse patamar de igualdade, entre aspas, dos filhos, quando a gente sabe como é a relação não só de Bolsonaro com os filhos, como dos filhos com o pai. Então, eu queria que você analisasse o que você acha que Michele Bolsonaro está tentando fazer quando ela coloca Nicolas Ferreira no mesmo patamar de Flávio, Eduardo e Carlos. Rafa, a política é feita de símbolos, né, de simbologia. Né? Sem sombra de dúvida, essa declaração da Michele Bolsonaro não foi à toa, né? Pelo contrário, né? Ela acabou equiparando o Nicolas ao Flávio Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro, ao Renan Bolsonaro, né? Ou seja, colocou o Nicolas dentro do clã bolsonarista. E isso não é pouca coisa, pelo contrário, é algo realmente relevante, né? Agora, a partir do momento que você vê que o Bolsonaro lança o seu filho, Flávio Bolsonaro, para disputar a presidência da República, e a Michele Bolsonaro, a todo momento, né, é bom lembrar, ela não declara apoio direto, né, e explícito ao Flávio Bolsonaro, pelo contrário, primeiro ela faz um aceno ao Tarcísio de Freitas, né, e depois ela faz um aceno, né, ao Nicolas Ferreira, né, você vê claramente que há uma disputa pela hegemonia dentro da família Bolsonaro, né. Sem sombra de dúvida, a Michele Bolsonaro é um nome forte, também relevante dentro do bolsonarismo, né? Não dá para a gente ver, né, a Michele Bolsonaro e achar que ela é somente a esposa do Jair Bolsonaro, pelo contrário, né? Inclusive, ministros do Supremo Tribunal Federal elogiaram ela em diversos momentos em relação à tentativa de conversar e de diálogo com a Suprema Corte para tentar fazer com que o seu marido cumpra a pena de forma domiciliar, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal falou da habilidade dela, né, e como que ela conseguiu se colocar melhor que muitos advogados, né? Então é uma pessoa que tem, né, o dom da oratória, tem o dom do diálogo, né? E é uma pessoa que vem se colocando a todo momento, né, rivalizando com os filhos do Bolsonaro, né? Então, quando ela faz esse aceno, né, mais uma vez colocando o Nicolas, né, no patamar de igualdade a todos os filhos, eu vejo duas simbologias. A primeira simbologia é falar que o Nicolas
tem a mesma relevância que os filhos do Jair Bolsonaro. E o segundo viés, na minha opinião, é mostrar uma certa... se colocar, né, colocar o Nicolas, né, e mostrar que o clã Bolsonaro é representado pelos filhos, não tem tanta relevância assim para Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro não tem nenhum problema em apoiar o Tarcísio de Freitas para a presidência da República, indo contra o pedido do Jair Bolsonaro, né? Ou seja, essa palavra da Michele Bolsonaro diz muitas coisas, Rafa. Felipe, aí fica aqui na expectativa de pensar como vai ficar esse apoio de Michele Bolsonaro até outubro. Daqui a pouco eu volto a conversar com você.